Porque se não fosse o seu pai, então, a própolis verde brasileira, que é mundialmente conhecida, nós não estaríamos falando dela hoje, é isso? Agora, por que esse própolis verde ele é tão importante no tratamento de inúmeras doenças, doutora Lucy? Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança. A minha convidada de hoje, toda vez que ela aparece aqui no podcast do Fernando Betete, audiência garantida. Doutora Lucy Kerr, mais uma vez conosco aqui. E a pauta da nossa conversa é um pouquinho diferente, tá? Própolis verde. Você já deve ter ouvido aqui no canal do Fernando Betete e outros canais por aí também a importância da própolis. Mas o que a doutora Lucy quer, o que o pai da doutora Lucy tem a ver com as abelhas que ele trouxe de outro país, o que tem a ver com a própolis verde, o que tem a ver com Minas Gerais. A gente vai entender um pouquinho dessa história e logo na sequência nós vamos tratar de algumas doenças que podem ter o apoio fundamental da apiterapia, ou seja, um conjunto de técnicas, um conjunto de princípios ativos, onde a própolis verde faz a diferença na recuperação para o bem, né, no tratamento de diversas doenças desse paciente. Doutora Lucy, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer estar falando contigo e eu sei que a audiência é garantida. Mas me fala um pouquinho aí da história da sua família, do seu pai, porque se não fosse o seu pai, então, a própolis verde brasileira, que é mundialmente conhecida e respeitada, né, pela sua eficácia, nós não estaríamos falando dela hoje, é isso? É verdade, não teria existido. Houve a importação, vamos assim dizer, das apis mellíferas para o Brasil em 1839. Mas a apis mellífera, ou europeia, como é chamada, ela não se adaptou bem ao Brasil. Ela sofria, toda a região norte, que era muito quente, não ia bem. Sul e sudeste, mais ou menos. E mesmo esses sofreram uma praga e então resolveram trazer as tecnologias existentes com a apis mellifera scutellata, que tinha um clima parecido com o brasileiro, e adaptação de terreno, de Sim. tudo mais. Então, resolveram trazer a experiência africana com a apis mellifera da scutellata, que é uma outra variante, que já estava adaptada a um clima similar ao nosso, para o Brasil. E ver se a gente conseguia levar para frente a apicultura, porque ela era muito fundamental na hora, por exemplo, da polinização das plantas. Então, vamos buscar um especialista. Acontece que meu pai era descendente de Américo Kerr, que era diretor da usina de Rasgão, em Santana de Parnaíba. E nesse local, na época que ele viveu, era pura mata. Ainda tem muita mata lá, mas muita mata secundária. E ele conheceu um indivíduo que foi fundamental na sua formação e que contribuiu indiretamente, posteriormente, para que esse milagre do própolis e da abelha africanizada brasileira acontecesse, que era o seu Antônio Salustiano. O seu Antônio Salustiano era mestiço de índio com branco. Então, ele dominava a tecnologia de exploração das florestas dos índios, que é incomparável, né? E então, meu pai se apaixonou pelo seu Antônio Salustiano, pelo seu conhecimento da vida, da natureza, né? E praticamente todas as suas férias ele passava explorando as florestas da Mata Atlântica junto com o seu companheiro meio indígena, né? Pois bem,
E ele ia para a mata mesmo? Ia para a mata, mesmo? ia com seu... Eu não sei quanto tempo eles ficavam, mas que ia para a mata, sim, com certeza absoluta. E o conhecimento dele de matas era absolutamente grande. Pois bem, nisso ele entrou para a escola, descobriu a sua profissão, ele falou, eu quero me dedicar mais, dedicar uma área que tenha muito desse conhecimento que eu já adquiri ali. E ele, então, entrou na Exalc como engenheiro agrônomo e se apaixonou pela genética e ele começou a ser conhecido como especialista de florestas e a adquirir espécies que os seus outros pares precisavam para suas pesquisas, mas era muito difícil de conseguir. Então, precisava de um expert nisso. Então, quando aconteceu aquele episódio, né, o ministro da Saúde falou, eu quero um especialista de abelha. E, procurando, caíram no meu pai. Seu pai. Porque ele juntava as duas coisas. Isso era que época, doutora Lucy? 1900? Isso foi 1956, exatamente. 1953 começou a organização dessa expedição para a África. E a missão dele era coletar espécimes de abelhas da africana que tinha se adaptado bem lá e que se chamava Apis mellifera escutellata. Era para coletar espécimes dessas daí para ver se iam bem aqui no Brasil, se conseguia deslanchar a apicultura aqui no Brasil. Então, ele foi e conseguiu trazer 51 rainhas, porque ninguém traz colmeias. Em 4 meses... Como era essa viagem? Era avião, navio? Como que era essa? Navio, só tinha navio. Então... era uma aventura, hein? Era uma aventura, verdadeiramente. Então, o que acontece? Ele, só na viagem de navio, já teria morrido todas. Está entendendo? Porque 2, 3, no máximo 4 meses de sobrevivência de uma operária. E não é necessária, não é ela que põe ovos, não é ela que faz a colmeia. Sim. Então, tinha que trazer as rainhas. Então, ele pegou 50 rainhas da África do Sul e uma da Tanzânia. E trouxe para o Brasil, né? E logo ele colocou no apiário. Como que vem isso? Vem numa caixa mesmo? Não, vem assim, lugarzinhos pequenininhos, assim, elas vêm apertadinhas, tá? Eu já vi esse transporte, por isso que eu estou te falando. Não é... E chegaram todas vivas ou perdeu? Não, morreram algumas. Morreram algumas no... Aí chegou no Brasil, aí o que ele faz? Daí ele foi para o apiário da Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, né? Que é a Exalc. É a escola de agricultura mais importante do Brasil e uma das mais importantes do mundo. Até hoje, né? Até hoje. Muita credibilidade. E ela foi particularmente agraciada com paisagismo francês no início do século passado, que era uma maravilha. Todos os jardins da Exalc são um espetáculo. Bom, então, chegando lá, foram para o apiário, um apiário que já tinha muitos anos de existência, que os técnicos eram muito sabidos, sabiam como manejar toda aquela, vamos dizer, aquela criação diferente que pica e tudo. Mas quando chegou essas daí, porque elas fizeram a postura, né, as rainhas, e quando eclodiu e começaram a sobreviver e formar colmeias e mais colmeias, porque elas eram de uma produtividade muito acima das europeias. As brasileiras que estavam aqui. Não tinha brasileira. Eram todas europeias. Tudo europeia. Entendeu? Então, quando naturalizadas, mas eram europeias. E daí, o que aconteceu? A produtividade delas era tão grande, que elas tinham que ser colocados caixotes de colmeias, uma em cima da outra. Eles formam normalmente de 8 a 10 de altura, de tanta que é a produção. Daí papai foi convidado para assumir a cadeira
lá da Escola de Biologia, Ciências e Letras, lá de Rio Claro, que era um instituto isolado, e ele ia ser o chefe da cadeira. Então, as abelhas, como era da missão dele, foram com ele. Foram com ele. Ele Entendeu? continuou fazendo a E pesquisa. foi colocado em quarentena no Horto Florestal de Rio Claro, que é um horto maravilhoso, construído na estrada de ferro, troncular, que passa em Rio Claro, e que tinha trazido da Austrália espécimes que hoje na Austrália nem mais existem, de eucaliptos, para ver quais que queimariam melhor nas Marias Fumaças daquela época. Olha Tá só. entendendo? É uma preciosidade esse horto florestal. E eles puseram no eucaliptal essas colmeias, mas o pessoal não era tão bem treinado como era a turma de Piracicaba, que tinha anos e anos, décadas, fazendo isso daí. Entendi. E daí um pouco as abelhas escaparam. Escaparam por quê? Porque elas são muito produtivas. Não tinha espaço suficiente para elas. Então, elas escapam quando uma rainha vai junto. Então, enxameia. Tá entendendo? Mas se não tiver rainha, não tem enxame. Porque quem vai fazer o novo ninho é a rainha. É a rainha. Entende? Então, saiu a rainha e quando eles viram, já tinha enxameado vários. E aí, numa situação dessa, o que acontece? Daí, de 1957 a 59, elas cruzaram porque o objetivo inicial era cruzar com a abelha europeia mansa com a escutelata, que era muito agressiva, mas muito produtiva e muito resistente. Então, vocês queriam ter a mansa e a produtividade. Esse era o objetivo. Isso era o objetivo. Ia ser cruzado em laboratório para não acontecer desastres, né, ecológicos. Então, o que aconteceu? Elas escaparam e durante 2 anos elas cruzaram com as alemãs, europeias portuguesas, italianas, e o resultado disso foi uma abelha amansada, resistente, extremamente resistente, que passou a ser chamada abelha africanizada brasileira. E produtiva também. Muito produtiva. Ela conservou a produtividade, diminuiu a agressividade, mas não ficou muito mansa, não. Tá? Não foi tão... Ficou geniosa. Geniosa, entende? O ponto certo para... Eu vi um dos conferencistas hoje falar, não serem roubados nossos apiários. Porque se elas fossem excessivamente mansas, eles teriam dançado. Teriam perdido toda... Porque a abelha custa caro, produção, na hora que está cheia de geleia real, de mel e tudo, é um prato cheio, vai vender na certa. Tá entendendo? Entendi. Bom, então... o que aconteceu depois disso foi o inesperado. Então, essas abelhas foram subindo, né, saíram de Rio Claro, foram subindo, foram descendo também para o sul do Brasil, e chegaram em Minas Gerais, onde nós temos o terreno mais propício para o desenvolvimento da vassourinha verde ou alecrim do campo, mas que também é chamada Baccharis conculiforme. É o nome científico, Baccharis conculiforme. E chegando lá... E ali ela se adaptou bem, essa abelha. Ela se adapta em praticamente qualquer lugar, sabe? É uma coisa muito importante. Característico dela. Ela tem resistência e ela tem produtividade que nenhuma outra parece que é uma nova espécie. Ainda não é, mas pode ser que seja. Entendi. Entendeu? E daí, quando ela chegou lá e viu a Baccharis, e viu que tinha uma galha na Baccharis, a galha é um lugar onde haverá postura, e então vem um pulgão e Psyllium, e ele fura e suga
aquela bácaris para tirar a seiva. E ela vai trazendo para aquele local que vai ser o ninho do seu futuro filhote, ele vai trazendo uma quantidade muito grande de substâncias medicinais de altíssimo valor curativo e anti-inflamatórias, produtos assim que inexistem numa indústria farmacêutica, entendeu? Porque eles são mais de 300 e todos eles maravilhosos, entendeu? Todos eles anticancerígeno, antitumoral. São princípios ativos, são moléculas Sim, ali que estão tudo ali. Tudo ali, que é para dar uma sobrevida ótima para o pulgãozinho que iria nascer, né? Mas que, na verdade, pode ser retirado e dado aos seres humanos que vão se beneficiar muito pela sua ação anti-inflamatória, pela sua ação anticancerígena. E eu acho ela antimicrobiana, ele é muito conhecido, e daí começou a ser comercializado, porque eles ficaram embasbacados com as propriedades que tinha esse própolis, que tinha uma cor esverdeada e foi chamado de própolis verde. Que é só característico desse interior de Minas Gerais, onde tem o alecrim do campo ali. Só é produzível onde tem alecrim do campo e que tenha, para produzir o própolis, precisam ter 3 fatores. O pulgão, Psimidium, e tem que ter a bácaris concluiforme, que é o alecrim do campo, e tem que ter a abelha africanizada brasileira. Porque a abelha africanizada brasileira, ela inovou na coleta do própolis. Antes, lá na Europa, as abelhas coletavam o própolis das gomoses, formando uma espécie de uma pasta. Uma pasta, exatamente. E elas vinham com a patinha dianteira e colocavam um pouquinho e levavam para comer. Mas você já imaginou, de pouquinho em pouquinho, aquilo ali ia demorar séculos para você fechar, por exemplo, um buraco da colmeia. Que o própolis é o meio pelo qual as abelhas se defendem, tá? Então, quando elas se sentem ameaçadas, elas se defendem produzindo própolis. Só que a europeia, ela é pouco agressiva, então ela não se sente ameaçada e ela quase não produz própolis. Enquanto que a africana é desconfiada, ela sente-se num ambiente que pode a qualquer instante surgir um acidente. Então, não importa se vai ter ou não o predador. É nativo dela a produção da própolis, do própolis. Ela é desconfiada, podemos assim dizer. Você está entendendo? Então, ela produz o própolis por causa dessa desconfiança. Própolis não é tudo igual. Apesar de estar disponível em vários lugares com diversos valores, nem todas as opções oferecem os benefícios que sua saúde merece. Descubra por que fazer a escolha certa faz toda a diferença. Aqui vão 5 dicas para você fazer a escolha certa. Dica número 1. Porcentagem de polifenóis. A qualidade da própolis está diretamente ligada à quantidade de polifenóis. Quanto maior, melhor para a sua saúde. 2. Origem da matéria-prima. A própolis verde deve ser extraída em regiões onde o alecrim do campo nasce naturalmente, garantindo assim sua autenticidade. 3. Certificações e selos de qualidade. Sua segurança também é prioridade. Por isso, é importante se certificar da qualidade da produção da própolis verde. 4. Objetivo da compra. Entenda como você quer usar a própolis, seja para fortalecer a imunidade ou tratar alguma condição específica. 5. Importância de avaliações e comentários. Ter o feedback de outros clientes é essencial para você entender melhor os benefícios a longo prazo da própolis verde, ajudando você a tomar uma decisão bem informada. Na Farmanectar entendemos a importância de fazer a escolha certa para a sua saúde. Por isso, te convidamos a conhecer mais nossos produtos que garantem o máximo de benefícios da própolis verde. Por causa de que ela acha que iminentemente vai ser atacada, tá entendendo? E o própolis é a sua defesa.
tá? É como ela se defende. Porque, você já imaginou aquela coisa grudenta, você colocar em cima de um besouro que entrou na sua colmeia? Você faz uma tumba ali para ele. Tá entendendo? Você neutraliza o inimigo. Exatamente. Ali, né? Uma maneira de atacar o inimigo, né? Exatamente. Então, ela modificou a maneira de coletar o própolis. Em vez de usar as patinhas dianteiras, que no transporte, ainda por cima, elas têm problema aerodinâmicos, porque tá ali uma patinha, 2 patinhas já foram em bestia, né? Sim. E então ela precisa de uma maior flexibilidade. Então elas passaram a morder o própolis, morder a gomose, aquela seiva que foi produzida para o pulgão, naquele lugar onde tem a galha, Sim. onde tem essa substância que foi produzida especialmente para o filhote do pulgão, mas ela já identifica qual é a que tem a galha, quem tem essa seiva. Então ela morde com a boca e daí ela transporta. atrai. Não. Daí ela ainda extrai enzimas do seu cérebro, enzimas da boca, e aí está formado o própolis. Com essas 2 enzimas que fazem a modificação daquela material que foi coletado da galha, aí sim está feito o própolis. E por isso que tem essa característica exclusiva, né? Exclusiva. Até por conta do comportamento, da região, do tipo de planta, do tipo de clima, do tipo de terreno. É só tudo eles podem ter, menos o nosso alecrim do cão, entende? E o nosso pulgão. Nós precisamos do pulgão, do alecrim e da abelha africanizada brasileira. E ela foi criada e desenvolvida no Brasil. Entendi. Você está entendendo? E teu pai acompanha tudo isso. Ele foi o pai delas, né? Se ele não tivesse feito isso, não teria. Hoje a gente não teria própolis verde. Essa grandiosidade, esse ouro, né? Exatamente. E tanto é que é chamado ouro verde de Minas, o própolis verde. E dá em outros lugares, se tiver o alecrim todas do as campo. Características. Exatamente. Se tiver a abelha africanizada brasileira. E essa maneira dela coletar o própolis de uma forma característica, né? De uma forma diferente, né? Ela não é o própolis, ela é aquela substância que está dentro ali da substância primária, galha, né? Que vai formar a própolis ainda, né? A própolis é formada finalmente quando ela faz o bocado, a coleta, coloca na boca, põe na boca, traz em cima do cérebro e da boca, e daí sim formou-se o própolis. Agora, por que esse própolis verde ele é tão importante no tratamento de inúmeras doenças, doutora Lucy, pela sua experiência? Pois é. O que tem de diferente nesse nosso própolis verde? Tem muita diferença. Ele faz coisas inimagináveis. Ele cura muitos cânceres, ele cura muitas doenças inflamatórias, doenças autoimunes, entendeu? Por exemplo, artrite reumatoide, né? Ele não é que ele cure, mas ele dá um alívio, né, muito grande na doença, e o câncer ele cura realmente, entendeu? Porque tem vários cânceres que respondem muito bem e com artigos já de autores já principalmente europeus, chineses, etc., publicados e que demonstraram que ele tem poder curativo. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer ósseo, né? Câncer de endométrio. Então, tem vários tipos de cânceres que eles atuam de forma muito maravilhosa. Quando a doutora fala artrite, eu estou lembrando aqui de parte do nosso público, né? As tias, né? As tias do Zap, e aquela pessoa já que está lá com seus 50, 60, um pouco sedentária, dói aqui, dói nas juntas, né? Dói nas articulações, dói tudo.
esse tipo de própolis vai bem também nesse tipo de tratamento? Vai muito bem, mas com um seguinte detalhe. Não dá para usar o própolis líquido, viu? Porque o própolis líquido, ele é ruim pra caramba. Então, você tem que tomar umas gotinhas quando você está com uma faringite, com uma laringite, quando você está com uma gastrite. Então, inflamação, aquela queimação na garganta, principalmente em épocas de inverno, inverno vai bem o própolis líquido. Líquido, porque o que acontece? O uso é transitório. Passou um tempinho, você já descontinua, Sim. né? Mas e o câncer? Que você tem que tratar provavelmente para o resto da vida, né? Ou pelo menos para uma grande parte dela. Então, aí nós tivemos outro formato de administração. Foi. E o pessoal da Pharmanecta foi o que primeiro fez o desenvolvimento do própolis encapsulado, que admitia uma quantidade muito maior de própolis, porque o própolis alcoólico e aquoso, ele é diluído. Já o própolis que vai na cápsula, ele é concentrado. Então, ele tem 700 miligramas. É muito mais do que o outro. Então, já serve para doenças sistêmicas. E uma das principais, eu diria, é realmente o câncer. Entendi. Então, câncer... Agora, uma cápsula do própolis verde, 700 miligramas. Não é suficiente uma cápsula. Não, eu sei que não, mas em termos de gota, você tem um comparativo? Eu teria que tomar quantas gotas para equivaler a uma cápsula? Não, isso você pode perguntar para um farmacêutico, porque eu nunca fiz uso do própolis líquido para tratar câncer, porque eu sabia já que as pesquisas anteriores já tinham demonstrado que era inefetivo, porque a dose era muito baixa. Então em cápsula eu posso tomar de forma mais tranquila, não tem cheiro, não tem nenhum incômodo, né? Não tem cheiro, não tem incômodo, você só precisa saber... Vai no estômago? E tem que tomar com bastante água, porque ela tem que dissolver rápido e entrar em circulação rápido. Entendi. Tá? Para ter o seu máximo potencial. Mas é um produto natural, com mais de 300 substâncias, inúmeras delas, como artipilin, anticancerígenas, e ele é um apoio à terapêutica convencional, não entra em nenhum conflito com oncologistas, com tratamentos convencionais, nada, porque ele vai ajudar, ele vai potencializar aquele resultado e ajudar a transformar o ambiente extracelular no ambiente saudável, porque quando você está curando o câncer, não é suficiente você curar o câncer, você tem que ter um ambiente extracelular absolutamente saudável para manter o tratamento anticâncer verdadeiramente doutora Lucy, para eu entender, eliminado. Se eu faço uso do própolis verde em cápsulas junto com o tratamento oncológico, eu vou potencializar a minha cura, vai diminuir o tempo de recuperação, é por aí? Exatamente. Então, ele é um eu uso menos droga, né? Sim, e tem também uma outra medicação que eu sempre uso, você já sabe disso, e que os três juntos, quer dizer, o tratamento oncológico convencional, essa outra droga e o própolis, eles são simplesmente espetaculares para tratamento A do câncer. doutora Lucy Kerr, ela ficou nacionalmente conhecida por participar de um trabalho, né, na cidade de Itajaí, na época da pandemia, com o uso da ivermectina. Hoje, depois desse tempo todo passado, os trabalhos científicos, não somente de Itajaí, mas como do resto do mundo, já consolidaram e confirmaram a eficácia da ivermectina. Então, o que eu estou querendo entender aqui, doutora Lucy Kerr, câncer é uma palavra que dá medo nas pessoas. Tenho certeza que a maioria absoluta das famílias brasileiras sempre tem um parente que já teve câncer, ou já faleceu ou está tratando. Então, essa informação que a doutora Lucy está trazendo para nós é muito importante, ou seja, tratamento protocolar aí dos medicamentos de quimioterapia, radioterapia, a ivermectina e o própolis, então, é uma frente assim que traz muita esperança no tratamento. Isso mesmo.
E tem uma outra coisa importantíssima. Você sabe que todo o tratamento quimioterápico e radioterápico, ele tem muitos efeitos colaterais. Sim. E eu falo para os meus pacientes que é para fazer, certo? Tem que fazer. E tem que fazer, tá lá no produto, pode fazer. Porém, você vai tomar junto o própolis e a ivermectina. Você vai tomar junto, porque isso vai tirar os efeitos adversos da quimio e da radioterapia. Então a própolis e a própria ivermectina diminuem aqueles efeitos colaterais? Anulam. Olha só, anulam. Então, a maioria... paciente... Então, eu tenho até uma contraprova disso que aconteceu recentemente, umas 2 semanas atrás. E no retorno que essa paciente me fez, ela tinha voltado da sua quinta quimioterapia. Certo. E ela passou muito mal, mas muito mal, mas muito mal. O que tinha acontecido? Nas primeiras 4, ela fez junto com o própolis e a ivermectina. Maravilha, tirou os efeitos adversos. Ela não sentiu nada, ela continuou trabalhando, ela continuou fazendo suas atividades, tudo normal. Na 5ª, ela encomendou e não chegou. Não recebeu o produto. E chegou a hora de fazer a quimio, ela teve que fazer a seco. Aí ela viu o que era bom para tosse. Foi um horror. Ela passou super mal. Já fez e no outro dia já começou a passar mal. Sim, imediato. Durante o tratamento, ela já começou a passar e vômitos, e diarreia, e mal-estar, e dor de cabeça. Tudo que você possa imaginar que ela não tinha tido antes, ela nem sabia que existiam esses efeitos, ela só escutava as amigas falando que não tinham feito, que estavam passando muito mal. Ela falava, poxa, mas eu estou passando tão bem. Foi até parabenizada pelo oncologista, porque ela tinha resistido maravilhosamente à quimioterapia. Mal sabia ele que tinha uma causa por trás, muito concreto, que o que essas 2 drogas fizeram, como eu lhe disse? Elas transformaram o ambiente extracelular no ambiente saudável, eliminando todas aquelas toxinas, todas aquelas coisas que faziam mal da quimio e preservando o que era necessário preservar. Então, tanto a própolis verde como a ivermectina tem esse poder antioxidante, ou seja, produz limpa o lixo, que vai fazer mal. Exatamente. E transforma o ambiente extracelular no ambiente saudável, porque se ele não for saudável, o câncer não sai. E esse poder anti-inflamatório da própolis verde, não só para o tratamento paralelo do câncer, mas como qualquer outra doença, é fundamental, né? Essa é a Me fala um pouquinho da inflamação, doutora Lucia. Então, essa é a minha campanha atual, porque você sabe que os anti-inflamatórios, não esteroides e esteroides, eles são uma coisa assim terrível em termos de destruição de fígado, de coração e de rins. O fígado sofre muito, né? E os rins, insuficiência renal, direto, entendeu? Não direto, é depois de muito utilizar. Só que o brasileiro não considera o anti-inflamatório como uma droga perigosa e ele toma em excesso. E toma até o ponto que o seu rim está destruído, o seu fígado está destruído, virou cirrótico, está em insuficiência renal e pode ter lesões cardíacas também. Entende? O brasileiro se automedica, então, anti-inflamatório, aquele que posso comprar na farmácia sem receita. Isso. E eu conheço um monte de gente que toma uma cartelinha por semana. Isso é um absurdo para a senhora. Absurdo completo, porque ele está destruindo os seus órgãos que são essenciais. Sem esses você não sobrevive, tá certo? E detalhe, poderia ser perfeitamente substituído por qualquer um desses 2 ou ambos, ivermectina e própolis verdes. Poderia ter o efeito anti-inflamatório, talvez até mais potente que o uso da farmácia, e no entretanto, são inócuos e até melhoram a saúde do indivíduo. Porque não é somente anti-inflamatório. Não. Modula a imunidade também? Sim, modula a imunidade. Ele para doenças autoimunes é um
própolis e a ivermectina, eles atuam de uma forma muito boa. Não chega, na grande maioria dos casos, a curar, entendeu? A sarar completamente, não retornar a sintomas. Mas, mantendo uma dose básica, você faz com que o paciente viva muito melhor do que ele vivia antes com a inflamação. Bom, nós falamos aqui de uma propriedade da própolis verde, né? Anti-inflamatória. A questão de antimicrobiano, antifúngico, antiparasita também, me fala um pouquinho. Antifúngico é também muito, muito importante. Candidíase também ajuda? Exatamente, candidíase é fungo. Então, o fungo, o própolis é fantástico. A ivermectina atua, mas o própolis eu ainda acho que é superior na parte de ser antifúngico, né? E aquelas candidíases que eu recebo muitas perguntas aqui do público feminino, Fernando, faz entrevista aí porque eu tenho candidíase de repetição. Por que acontece a candidíase de repetição e a própolis verde pode ajudar mesmo nesses casos que se repetem com frequência? Tem que ter um produto adequado produzido pela farmácia também. Sabe? Não, mas é que a farmácia tem que produzir um medicamento que possa ter a aplicação vaginal, tá entendendo? Entendi. Então, depende-se para fazer o tratamento que tenha isso daí. Segundo lugar, o própolis verde, ele também é antimicrobiano. Ele vai destruir as bactérias patológicas juntamente com os fungos. Então, é um poder já antimicrobiano mais potente que a ivermectina. Tá entendendo? Mas as duas drogas juntas se potencializam. E o resultado é melhor. Há quanto tempo a doutora já trabalha com a própolis verde, doutora Lucy? Eu trabalho já tem uns 5 anos. 5 anos. Então são centenas de pacientes com certeza. E os resultados, o que você poderia resumir? Os resultados são muito satisfatórios, o pessoal gosta muito. Tem alguns efeitos adversos? Tem. Por exemplo, o própolis, ele pode dar diarreia, né? Pessoas que têm obstipação intestinal, maravilha, elas amam o própolis verde, porque estão tratando a sua doença e, ao mesmo tempo, o seu intestino funciona maravilhosamente bem diariamente. Já quem tem o intestino normal já não gosta tanto porque vai ter diarreia. Mas nós temos recursos para coibir a diarreia e a gente vai administrando, e essa parte eu não vou poder falar porque são medicamentos mesmo. Então, nós temos que ir gradualmente. Administrando, exatamente. Mas já não é tão maravilhoso como uma pessoa equilibrar espontaneamente quando administra o própolis e corrige o seu intestino. Tá? Entendi. Então, para recuperação de doenças crônicas, aquela pessoa que a doutora falou da questão de artrite, de dores, e nós temos uma doença crônica hoje que já virou quase uma pandemia, não sei como é que seria, a diabetes, né? Essas doenças do nosso metabolismo, você tem aplicado também o própolis verde? Eu aplico, mas tem uma outra droga que é melhor. Diabetes? É a ivermectina. Eu estou falando aqui, a gente vai conversando com a doutora Lucia aqui, ela vai abrindo os segredos aí no caso. É impressionante como depois da pandemia, por mais criticada que foi essa droga, né, e nós tivemos essas narrativas aí, os trabalhos científicos agora estão dando razão para a doutora Lucy, né? É verdade. Defendeu muito. Então, não, mas ela já foi descoberta, já foi descrita e já foi publicado os estudos sobre diabetes. Então, ela controla um receptor no fígado que chama farnesoide X. Esse farnesoide X, ele controla a insulina, a glicose, o colesterol, o triglicérides e os sais biliares. Certo? É uma coisa muito impressionante. Nossa. Então, eu já tirei remédios de diabéticos de vários pacientes porque se tornou desnecessário.
estava perfeita, estava com uma hemoglobina glicada de 4,6. Como você vai acompanhando os exames, né? Antes do tratamento, depois do tratamento, vai diminuindo a dose daquele medicamento e vai ajustando. E você já imaginou que maravilha você poder viver praticamente sem um remédio de diabetes, tomando um outro que resolve não somente isso, mas a inflamação, as complicações, os problemas vasculares e várias outras coisas. Então, nós temos recursos que precisamos usar para os nossos pacientes que sejam menos deletérios à sua saúde. Entendeu? A gente está vivendo também uma curva crescente do autismo. E nos vários congressos que eu já participei, o autismo tem esse fundo também de inflamação e tem muito a ver com essa parte intestinal, de dietas, de doenças autoimunes. E lógico que não existe um único medicamento ou uma única droga que resolve isso daí. Mas pelo que a gente está entendendo aqui, diminuir a inflamação, o organismo agradece. Exatamente, exatamente. E ela parece que tem uma outra ação da ivermectina, porque ela tem a capacidade de refazer nervos periféricos. Nervos periféricos? Sim. Os nervos periféricos podem ser refeitos naturalmente se você dá um tempo. Tem um grupo de nervos periféricos flexionados que recuperam rapidamente, depois por exemplo, você corta um dedo e depois recupera. Certo? Queima, né? Uma coisa assim. Então, esse processo de recuperação pode ser que explique o fato de que quando você dá a ivermectina para uma paciente que tem que tem o autismo, entendeu? Por exemplo, que está relacionado com essa alteração do sistema nervoso. Se você administra e a melhoria, você sabe que tem causa e efeito aqui. Tem essa relação direta. Principalmente quando você usa isso como um último recurso. Porque muitas vezes a mãe já rodou com essa criança em muitos médicos, neurologistas, endocrinologistas e tudo sem resultado. Então, daí vem e você vê a recuperação dos movimentos da criança, a perda da paralisia. É uma coisa, assim, bem impressionante. Você acredita que muito em breve a Própolis Verde e para determinadas doenças, a própria ivermectina será um protocolo de base, assim, olha, assim como tem várias doenças, você precisa tomar isso, você precisa tomar aquilo. Pelo que a gente está entendendo aqui, no futuro próximo, você acredita que os seus colegas vão estar mais abertos a isso ou ainda a gente tem um longo tempo pela frente? Abertos podem estar, mas ainda vai demorar um tempo para nós conseguirmos introduzir esse protocolo. Porque, veja, o própolis verde é um produto natural. Depende das abelhas. E as abelhas têm sido muito destruídas pelos agrotóxicos, que nossos agricultores insistem em utilizar. Tá? Então, em primeiro lugar, nós temos que explicar para nosso povo, para as nossas crianças, a importância de não destruir as abelhas, porque elas vão garantir muitas curas de doenças se forem mantidas. Está entendendo? Polinizações, elas têm muitas outras coisas que elas fazem, e eu vou te dizer agora uma coisa que eu convivi com elas, as abelhas, desde meu primeiro ano de vida, porque meu pai vivia da rotina da sua família, né? Do seu pai, né? Vivia no apiário. Você chegou a colocar aqueles macacão branco, tudo? Não, também não? Não. Ele fazia questão que a gente recebesse umas picadas, sabe? E ele mesmo recebia as picadas, o máximo que ele punha é aquele chapéu. E então, o grande detalhe, nós temos que ensinar as pessoas a respeitar as abelhas, porque elas têm funções incríveis. Pelo jeito que a doutora fala,
tem uma frase, né, muito impactante. Se nós acabarmos com as abelhas, o mundo acaba. Sim, sim, por causa da polinização. Basta isso. Sem ela, eles são os melhores agentes polinizadores que existem. Não tem outro melhor. Entendi. Então, só com isso elas já garantem. E, no entretanto, mesmo assim, estão sendo muito destruídas com pulverizações aéreas de agrotóxicos. E apesar de eles terem que avisar onde tem colmeias, para que sejam retiradas, protegidas, limites, etc., né? Isso não acontece. Eu já fui em congressos de meliponídeos onde eles reclamavam disso. Entendeu? Entendi. Então aí vai ter que ter uma área reservada, né? Uma área de proteção daqui a pouco, né? Das abelhas. Porque a fazenda do lado usa agrotóxico, né? O sítio do lado usa agrotóxico, né? Exatamente. E aí elas são muito sensíveis a esses venenos. Acabam prejudicando inclusive a qualidade da própolis. Então, e a quantidade do própolis produzido. Entendeu? Porque lá é uma mixaria que se produz na Europa. O própolis é escuro, marrom, né? E eles não conseguem, porque a coleta das europeias é feita pelas patas dianteiras. E quem inventou coletar com uma mordida grande, substancial, essa abelha africana aqui que seu a abelha africanizada. A abelha africana brasileira africanizada. Entende? E essa daí, que inventou um método diferente, ele acrescentou ainda duas coisas importantes, duas enzimas. Uma do cérebro e outra da boca, que fez muita diferença. Ela faz aquela bola, naquele momento que se transformou. Agora, nós temos essa abelha especial, mas não é no mundo inteiro que tem. Entendeu? E a grande característica da própolis verde aqui nossa é o artepelin C, esse princípio esse ativo é o coringa. é o coringa máximo dela, mas elas são 300 substâncias diferentes, com poderes curativos, anti-inflamatórios, anticancerígenos. Então, quando eu ingiro aqui uma cápsula de própolis verde aí da Pharmanex, que detém essa tecnologia, né, da própolis verde líquida, concentrar tudo em uma cápsula, eu estou tomando um multivitamínico, né? Com 300 substâncias químicas que me fazem bem. Isso mesmo. A gente tem essa bênção, né, de estar nesse nosso país que tem tantas coisas diferentes acontecendo aqui e melhorando a qualidade de vida do planeta, diria. Eu almocei agora há pouco com a doutora Lucy Kerr. Eu vou tentar tirar dela uma informação que ela contou lá no almoço para nós. E o futuro do Brasil, doutora Lucy Kerr? Você acredita no futuro do Brasil? Você estava aí falando ali umas coisas no almoço ali. Qual que é a promessa para o Brasil e para os brasileiros, doutora Lucy? Olha, eu acredito que a bola da vez, em termos de domínio mundial, é do Brasil. Só que o Brasil, eu espero que ele faça diferente dos demais que dominaram o poder sucessivamente, como os romanos, como a Inglaterra, como os Estados Unidos. Eu espero que o Brasil cumpra completamente com a sua missão de fazer um povo solidário, né? Não vai mais ser dominador com guerras, com destruições. E esse é mais um anseio, né? Solidariedade. Mas ação solidária. Exatamente, porque isto já está na alma do brasileiro. Sim. Você sabe que ele já foi eleito num teste mundial o povo mais solidário do mundo, batendo todos os que vão para a Índia para fazer meditações, o brasileiro bate. A gente vê qualquer tragédia, o brasileiro está sempre ajudando. Né? Exatamente. Eu mesmo tive a oportunidade de passar por um acidente de carro e imediatamente juntou um monte de pessoas querendo me ajudar.
Foi assim, eu fiquei impressionada. Falei, gente, vamos fazer o seguinte. Ninguém te conhecia, Ninguém me conhecia. Se prontificaram para ir com o hospital, me acompanhando, levando no carro, não sei o quê. Falei, gente, o brasileiro é diferente. Então tá animada com o futuro do Brasil. Muito. Só o fato de meu pai ter nascido no Brasil e ter feito vamos dizer, a missão dele cumprida integralmente, já diz muito que nós estamos sendo preparados, mas para o bem. Amém. Olha só que história, hein? O pai da doutora Lucy Kerr, ou seja, a família aqui da doutora Lucy Kerr, com essa missão de nós termos hoje aqui a própolis verde, a própolis com as melhores características bioquímicas para o tratamento de inúmeras doenças e com uma concentração importantíssima, né, para fazer os mais variados tratamentos. E essa própolis verde, aqui no caso da Pharmanectar, exportado para a Europa, para o Japão, com protocolos específicos para doenças, inclusive do câncer. E aqui no Brasil, a gente sabe que, parece que, né? Isso aí é da abelha, isso aí não faz efeito, não. Meu amigo, minha amiga, estude mais. Você que é profissional da área da saúde, o site da Pharmanectar está aqui, o contato está aqui para você ter acesso a trabalhos científicos, para você comprovar tudo isso que nós estamos falando aqui. E você que quer conhecer a doutora Lucy Kerr, você que quer fazer aí, de repente, uma consulta com a doutora Lucy Kerr, eu vou deixar o telefone aqui, o WhatsApp aqui embaixo também, de qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, tem o teleatendimento, né, doutora Lucy, né, com teleconsulta. Tem. Então você também pode ter essa oportunidade. É só ficar um pouquinho na fila, porque a agenda da doutora Lucy é extremamente aí lotada. Doutora Lucy, muito obrigado. Eu só gostaria de pedir para você acrescentar o meu CRM 20.963, porque isso é obrigatório pelo Conselho Federal de Medicina. E tem um outro númerozinho que eu tenho que dar também, que eu esqueci. Ela me dá aqui em off aqui, mas o link está aqui, nós fizemos várias entrevistas com a doutora Lucy Kerr, então você pode aí até maratonar, quer saber mais do trabalho dela, que tipo de atendimento, né? Doutora Lucy Kerr e Fernando Betete. Muito obrigado, deixe seu positivo, a gente volta em breve. Nas culturas orientais, existe o hábito milenar de consumir chás e extratos naturais para prevenir doenças e preservar a saúde. É uma surpresa que, exatamente por esse hábito, as culturas asiáticas desenvolveram um paladar para os melhores produtos naturais do planeta. O Brasil é o país com a maior comunidade nipônica fora do Japão. Ao migrar para cá, trouxeram juntamente com eles a cultura de utilizar da flora local e seu benefício para a sua saúde. E logo descobriram a joia verde do Ceará. A própolis verde tem despertado a curiosidade de milhões de pessoas no mundo inteiro, por conta de seus inúmeros benefícios para a saúde. É uma espécie rara de própolis, muito comum na região do Cerrado brasileiro, especialmente encontrada em Minas Gerais. Rica em compostos bioativos, ela conta com propriedades antioxidantes, imunoestimulantes, anti-inflamatórias, cicatrizantes e inúmeras outras qualidades. Se você também quer aproveitar os benefícios da própolis verde, assim como os japoneses, e dar um primeiro passo para uma saúde completa, garanta já o Citoprópolis, o melhor produto de própolis do mercado.